Sejam bem-vindos a mais uma edição do Burke Café, o seu bate-papo conservador. E hoje nós estamos aqui com o Dr. Miguel Najib, ele que é procurador pelo Estado de São Paulo e fundador do movimento Escola Sem Partido. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Prazer, Wagner, estar aqui no Burke Instituto Conservador em São José dos Campos. Parabéns aqui pela iniciativa. Obrigado. Gostei demais da sede de vocês. Fantástico. Que bom. A gente fica muito feliz de recebê-lo, principalmente para tratar desse importante tema que é o movimento Escola Sem Partido. Eu gostaria de começar perguntando, doutor, o que é exatamente o projeto Escola Sem Partido? Há a diferença do projeto para o movimento? A gente vê as duas chamadas, e aí? Não, é o seguinte, o movimento Escola Sem Partido, ele nasceu há bastante tempo. Em 2004, nós criamos uma página na internet com o objetivo de reunir informações sobre o problema do uso das escolas e das universidades, ou seja, do sistema educacional, para fins de propaganda ideológica, política e partidária. Certo. Então, o objetivo inicial do site, dessa página criada na internet, foi justamente dar visibilidade a esse problema da doutrinação, deste uso ideológico, político e partidário das escolas e universidades. Porque isso acontece em segredo, no segredo da sala de aula. E a sociedade brasileira, na época, sobretudo, ignorava, não tinha conhecimento de que o problema já havia adquirido, naquela ocasião, dimensões nacionais. Né? Já em 2004, quando surgiu a Escola Sem Partido, a prática da doutrinação já estava completamente disseminada. 2004 ele nasceu? 2004. Já estava, naquela ocasião, disseminada já nas escolas. Isso são práticas ilegais que violam diversos princípios constitucionais, né? Direitos dos estudantes, a liberdade de aprender, a liberdade de consciência e de crença, direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos filhos. E também a prática da doutrinação viola o próprio regime democrático. Porque quando você aparelha o sistema de ensino para favorecer um partido que disputa o poder, você está justamente desequilibrando o jogo político em favor desse partido. Isso é uma fraude à democracia. Então todo mundo sai perdendo com a doutrinação. Né? Então, o movimento Escola Sem Partido surgiu aí, de uma simples página na internet, e com o tempo a gente foi conhecendo mais gente, mais pessoas foram conhecendo o movimento, se envolvendo com a pauta, etc. Em 2014, a pedido do deputado estadual Flávio Bolsonaro, do Rio de Janeiro, ele me ligou e me ligou dizendo que estava querendo apresentar um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro contra a doutrinação nas escolas. Então me pediu para ajudá-lo a redigir esse projeto de lei. Eu preparei uma espécie de uma minuta de projeto de lei, um anteprojeto de lei. E essa foi a primeira versão do chamado Projeto Escola Sem Partido. 2014. 2014, que é uma proposta de lei que tem por objetivo impedir a prática da doutrinação dentro das escolas. De que maneira o projeto de lei pretende impedir que essas práticas ocorram? Práticas ilegais, é importante deixar isso claro. Simplesmente informando os alunos sobre os deveres dos professores, ou seja, sobre os limites jurídicos da liberdade de ensinar que a Constituição garante aos professores. Então, o projeto é uma regra muito simples, ele torna obrigatória a fixação em todas as salas de aula do ensino fundamental e médio de um cartaz com os 6 deveres do professor. Esses deveres do professor já existem, não é o projeto Escola Sem Partido que está criando esses deveres. É a Constituição que exige que o professor observe essas condutas dentro da sala de aula. Então, por exemplo, eu vou ler aqui para que vocês saibam quais são os 6 deveres do professor que o projeto Escola Sem Partido apenas explicita. Né? São deveres que decorrem da Constituição Federal. Vamos aproveitar e vai aparecer agora na tela para os nossos telespectadores toda essa leitura que você vai fazer agora. Então também. Vamos lá. O primeiro dever do professor estabelece que o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos, ou seja, da presença obrigatória dos alunos em sala de aula, para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Sejam elas quais forem. Legítimo. Acho que qualquer pai que está ouvindo isso aqui apoiaria essa iniciativa. A ideia é esta. Um professor não pode se aproveitar da presença obrigatória do aluno para tentar fazer a cabeça do aluno. A Constituição não permite que ele faça isso. Segundo dever do professor,
não favorecer nem prejudicar os alunos, nem prejudicar ou constranger os alunos, em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas ou da falta delas. O estudante tem todo o direito de discordar do professor em matéria de política, de preferência política, partidária, religião e questões de moralidade. O professor pensa de um jeito, o aluno pensa de outro e não pode ser perseguido por isso. Não pode ser humilhado por ter uma opinião discordante da do professor. É muito simples, é um dever que os professores, obviamente, também já têm. Terceiro dever do professor: não fazer propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitar os alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. É claro que um professor não pode usar a sua aula para fazer propaganda político-partidária, né? É óbvio, todo mundo sabe disso. E, no entanto, acontece. Nós estamos cansados de ver aí professores agindo em sala de aula como se fossem cabos eleitorais. Da mesma forma, o professor não pode se aproveitar da sua autoridade, da autoridade que ele exerce em sala de aula, para usar os alunos como massa de manobra de partido político e sindicato, né? Mobilizando para manifestações que eles dizem a favor da educação ou pela democracia. Na verdade, são manifestações político-partidárias absolutamente controladas por partidos políticos ou por sindicatos, e o estudante entra aí como massa de manobra para atender esses interesses políticos e partidários. Quarto dever do professor: ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor deve apresentar aos alunos de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. Novamente, um dever que já existe. O professor tem o dever profissional de apresentar aos alunos as principais correntes a respeito de uma questão controvertida que ele esteja analisando em sala de aula. É um dever profissional do professor que também está previsto na Constituição Federal. Perfeito. É o pluralismo de ideias, ao qual corresponde, pluralismo de ideias, a liberdade de aprender do aluno. A liberdade de aprender garante ao aluno, garante ao estudante o direito de não ser refém das opiniões do professor. O quinto dever do professor foi o único artigo do projeto que eu não redigi, eu copiei. Copiei do artigo 12, item 4 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Diz o seguinte: o professor respeitará o direito dos pais dos alunos a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Esse direito dos pais está previsto na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. O projeto Escola Sem Partido apenas repete, não é? Dizendo que o professor tem que respeitar o direito dos pais. E o sexto dever do professor estabelece que o professor não permitirá que os direitos dos alunos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de estudantes ou terceiros dentro da sala de aula. Então, gente, o projeto Escola Sem Partido, ele não está criando nenhum novo direito para os alunos e nenhuma nova obrigação para os professores. Ele apenas expressa numa linguagem mais simples, numa linguagem, vamos dizer assim, menos abstrata, deveres que já estão na Constituição Federal. Deveres dos professores que já existem. Todo professor, mesmo que esse projeto de lei não seja aprovado, ele já é obrigado a respeitar esses deveres. Como, por exemplo, não fazer propaganda político-partidária, não perseguir um aluno que discorde das suas opiniões. E os professores que desrespeitarem esses deveres já podem hoje sofrer consequências legais, como, por exemplo, processo disciplinar na Secretaria de Educação e até processos judiciais, caso algum pai se sinta lesado pela conduta de um professor. O pai já pode interagir dessa forma, se ele achar que seu filho está sendo de fato doutrinado em algum desses pontos, não está sendo respeitado esses direitos constitucionais, ele já tem esse direito. Já pode recorrer ao judiciário e pedir a condenação do professor ao pagamento de uma indenização por dano moral. Só pelo fato de um grupo específico não concordar com o projeto de algo que na verdade é constitucional, seria só uma evidência daquilo que é constitucional, só por aí já é algo estranho. A quem de fato interessa é que o Escola Sem Partido ele não funcione. Pois então, justamente aos grupos que estão tirando proveito da doutrinação das escolas, estão tirando proveito do uso ideológico, político e partidário do sistema educacional. E nós sabemos perfeitamente que grupos são esses. São os partidos de esquerda, são os sindicatos. Eles é que estão lucrando
com o uso da escola para fins de propaganda política e ideológica, né? Em prejuízo da educação, em prejuízo do conhecimento, né? Em prejuízo do estudante, da família do estudante e em prejuízo da democracia brasileira, né? Que está sendo sabotada por esses partidos que estão contra o projeto Escola Sem Partido, né? Eles declararam guerra ao projeto Escola Sem Partido. PT, PSOL, PCdoB e outros partidos de esquerda declararam guerra ao projeto Escola Sem Partido. Olha só. Porque, naturalmente, não querem perder essa galinha dos ovos de ouro. Usam a escola como ferramenta de doutrinação. Exatamente. É isso aí. Agora, o projeto Escola Sem Partido, o projeto, o movimento em si, ele é de fato sem partido? 100% sem partido. O projeto, basta ler, acabei de ler esses deveres do professor, veja que ele se aplica a todas as correntes ideológicas, a todas as correntes religiosas, né? Ele não toma partido de nenhuma delas. Agora, importante observar isso, embora ele seja sem partido, ou melhor dizendo, justamente por ele ser um projeto sem partido, ele fere os interesses dos partidos que estão aparelhando o sistema educacional, que estão usando o sistema educacional em proveito próprio. E é justamente por isso que esses partidos estão contra o projeto Escola Sem Partido. Agora, doutor Najib, quem ou quais instituições apoiam hoje o Escola Sem Partido? Deixa eu fazer uma observação, porque é importante deixar isso claro. Embora o projeto Escola Sem Partido seja, e de fato é, basta ler o projeto, sem partido, ele não é um projeto não ideológico. Vou fazer a distinção aqui entre partidarismo e, vamos dizer assim, natureza ideológica do projeto Escola Sem Partido. Como o projeto Escola Sem Partido repete aquilo que está na Constituição, e a Constituição é, por definição, um documento ideológico, então o projeto Escola Sem Partido é tão ideológico quanto a própria Constituição Federal. Porque deriva dela. Ele pretende justamente garantir que a Constituição seja respeitada. Então ele é sim tão ideológico como a Constituição. Um exemplo, quando a Constituição Federal adota o princípio da laicidade do Estado, esta é uma escolha ideológica. Na Arábia Saudita, por exemplo, não existe Estado laico. Também é uma escolha ideológica que foi feita lá por quem tinha o poder e o direito de fazer, né? Da mesma maneira, o princípio da impessoalidade é um princípio constitucional. Não existe o princípio da impessoalidade em país comunista. No país comunista, o Estado e o partido se confundem, não é verdade? Então, esta é mais uma escolha ideológica que foi feita aqui pelo Constituinte brasileiro. Quando o Constituinte brasileiro garante a liberdade de consciência e de crença, ele também está fazendo uma escolha ideológica. Na Coreia do Norte não existe liberdade de consciência e de crença, né? Lá o cidadão, o indivíduo não tem direito a pensar com a própria cabeça. No Brasil é diferente. Quem fez essas escolhas foi o Poder Constituinte, em 1988. Então, o projeto Escola Sem Partido é sem partido, mas é um projeto ideológico, tão ideológico quanto o texto constitucional ao qual ele pretende conferir a máxima eficácia dentro das escolas. Existem municípios que já aprovaram o Escola Sem Partido? Se sim, quantos? Eu não sei exatamente quantos municípios, não tenho de cabeça aqui quantos municípios já aprovaram. Aqui em São Paulo, por exemplo, São José do Rio Preto aprovou, Guarujá aprovou, Jundiaí aprovou, e ele está tramitando em várias cidades do interior do estado. Aliás, na capital também. A Câmara Municipal de São Paulo, o projeto está tramitando lá. Mas o projeto vem sendo, a tramitação do projeto vem sendo prejudicada de maneira ilícita por membros do Ministério Público que não gostam da proposta do Escola Sem Partido. Então, esses membros, alguns membros do Ministério Público, inclusive aqui em São José dos Campos, isso aconteceu. Porque trabalham, inclusive, de forma enviesada, provavelmente. Não, isso é uma violação, Wagner, ao princípio da separação dos poderes. Não cabe a um membro do Ministério Público se intrometer no processo legislativo numa Câmara Municipal para dizer que o projeto é inconstitucional. Não, quem vai decidir isso no curso do processo legislativo é a própria Câmara, são os vereadores. Eles têm um mandato popular para decidir para representar isso é separação dos poderes. Nenhum promotor de justiça, nenhum procurador da República pode se intrometer em processo legislativo para tentar, muitas vezes, até intimidar vereadores, pressionando vereadores a votar contra o projeto. Isso é ilegal.
E todo promotor de justiça, todo procurador da República que fizer isso, eu vou representar contra ele no Conselho Nacional do Ministério Público, na Corregedoria do Conselho Nacional do Ministério Público. Você mencionou São José dos Campos? Sim, aqui em São José, um procurador da República tentou interferir na tramitação do projeto na Câmara de Vereadores. Né? Naturalmente, eu, como disse, apresentei uma reclamação disciplinar contra esse procurador da República no Conselho Nacional do Ministério Público. Vamos lá, vamos ver o que eles vão decidir. Muito bem. Bom, uma próxima pergunta aqui, sobre o princípio da laicidade. Né? Porque o Estado é laico, toda aquela questão que é sempre muito falada. O Estado a gente sabe que ele é laico, mas há uma quebra desse princípio quando, por exemplo, professores trabalham para acabar com a religião. E até expõe pontos doutrinários de conduta como a ideologia de gênero. Isso não seria uma forma de quebra do princípio da laicidade numa outra roupagem? Com toda certeza, não tem dúvida nenhuma. É preciso lembrar o seguinte, de que se constituem as religiões? As religiões têm uma narrativa, têm os seus dogmas, têm os seus ritos e têm a sua moralidade. No caso da religião cristã, por exemplo, a moralidade cristã é parte integrante, indissociável da religião cristã. Né? São os 10 mandamentos. Então, no momento em que o Estado, o poder público e os seus agentes, professores, utilizam a máquina pública, as salas de aula, para promover uma moralidade hostil à moralidade cristã, ele está violando o princípio da laicidade do Estado. E é exatamente isso que acontece, como você bem lembrou, no caso da ideologia de gênero. Né? A promoção da ideologia de gênero, que é abertamente hostil à moralidade cristã, viola o princípio da laicidade do Estado. Né? Não cabe ao Estado promover uma visão de mundo que hostilize a visão de mundo de uma determinada religião. Se ele fizer isso, ele estará violando, repito, o princípio da laicidade do Estado. Ok, mas e sobre o ensino religioso nas escolas públicas? Não seria uma forma de doutrinação cristã, doutor? Não, por uma razão muito simples. Porque o ensino religioso, primeiro, está previsto na Constituição. Então, é uma exceção constitucional ao princípio da laicidade. Né? Okay. Em segundo lugar, ele é facultativo. A Constituição diz que o ensino religioso de matrícula facultativa será oferecido nas escolas públicas de ensino fundamental. Então, a Constituição excepcionou o princípio da laicidade para dizer que as escolas públicas devem oferecer ensino religioso, porém, a matrícula nessa disciplina é facultativa. Então, está devidamente respeitada a liberdade de consciência e de crença dos alunos. Agora, referente à liberdade do professor para ensinar, é diferente a liberdade de ensinar para a liberdade de expressão. O projeto, ele limita o professor com 8 princípios. Dentre esses 8 princípios, o senhor enxerga algum que é mais ignorado que o outro? Todos o são, em mesma proporção? Que princípios são esses? Vamos ver se a gente consegue lembrar aqui. O princípio da impessoalidade. Ok. Princípio da laicidade. Está tudo na Constituição. Liberdade de consciência e de crença. Uma garantia constitucional. Liberdade de aprender. Uma garantia constitucional. Pluralismo de ideias. Garantia constitucional. Direito à dignidade da pessoa humana. Está na Constituição. Direito à intimidade, está na Constituição. Todos esses princípios constitucionais limitam o exercício da liberdade de ensinar do professor, que está prevista também na Constituição Federal. Então, a liberdade de ensinar do professor dá a ele o direito constitucional de ministrar a sua disciplina da maneira que ele acha mais adequada. Em princípio, é isso. Este direito, a liberdade de ensinar, se confunde com a liberdade de expressão? Muitos professores acham que sim. Muitos professores acham que eles têm o direito de falar qualquer coisa dentro de uma sala de aula. Inclusive é o que se alega quando se levanta contra o projeto de escola Eles chamam de lei da mordaça. Exato. Né? Lei da mordaça evoca censura, né? Isso. E censura significa cerceamento à liberdade de expressão. Então a questão é saber se o professor desfruta dessa liberdade de expressão no exercício da docência, ou seja, ao ministrar uma aula dentro de uma sala de aula. Obviamente, não. Por quê? Vamos ver. O que é a liberdade de expressão? Liberdade de expressão é o direito que nós temos como indivíduos de dizer qualquer coisa sobre qualquer assunto. É a liberdade que a gente exerce no Facebook, por exemplo, nas redes sociais. Se o professor tivesse essa liberdade, juridicamente falando, ele não seria obrigado, como ele é obrigado, a transmitir aos alunos o conteúdo da sua disciplina. O simples fato de o professor ser obrigado
profissionalmente, legalmente obrigado a transmitir um conteúdo aos alunos, já demonstra que ele não tem liberdade de expressão. A liberdade de expressão, o professor de geografia, por exemplo, poderia chegar lá e ficar ensinando jogo de xadrez. Ou nada, ou em silêncio, porque quem tem liberdade de expressão não é obrigado a exercer essa liberdade. Então, nota-se que não existe a liberdade de expressão para o professor, existe a liberdade de ensinar. Na verdade, ensinar a matéria em nenhum questão. funcionário público desfruta de liberdade de expressão no exercício do seu cargo. Não é? Okay. Nenhum funcionário público pode chegar na repartição e começar a dizer tudo que lhe vem à cabeça. Isso seria impensável, né? Fazer propaganda político-partidária, fazer pregação religiosa, catequese, imagina, dentro de uma repartição pública. Né? Por outro lado, a presença do aluno em sala de aula é obrigatória. E a Constituição garante aos alunos a liberdade de consciência e de crença, que é um direito fundamental, está lá no artigo 5º da Constituição, inciso 6º. Bom, se o estudante tem liberdade de consciência e de crença, não se pode admitir que o professor se aproveite da presença dele para promover as suas próprias concepções políticas, ideológicas, religiosas, morais, etc. Do contrário, a liberdade de consciência e de crença do aluno seria letra morta. Então imagine só, supondo-se que um professor tivesse liberdade de expressão, nada impediria que um professor cristão, católico, usasse a sua aula para fazer catequese. E aí eu pergunto, e os alunos que não têm crença ou então que têm outra religião? É claro que haveria uma violação a essa liberdade dos alunos. Muito bom. Doutor Miguel Najib, aqueles que quiserem aderir à causa do projeto do Escola Sem Partido, qual que é o ponto de partida? Ou aqueles pais que sentem que seus filhos estão sendo doutrinados e às vezes caem no desespero da causa, o que eles podem fazer? Qual que é o ponto? Qual que é a mensagem que o senhor gostaria de deixar para esse pessoal? Primeira coisa, conheça o movimento Escola Sem Partido e as propostas do movimento Escola Sem Partido. Entenda, é muito fácil de entender, é bastante intuitivo, a proposta do movimento é muito clara, muito transparente. Então conheça o projeto Escola Sem Partido e crie dentro da sua escola, no seu bairro, um grupo de pais ou um grupo de estudantes para tratar desse assunto. A exemplo do que eu fiz quando eu criei a página na internet, uma página que tinha o objetivo de reunir informações a respeito desse assunto. Criem, por exemplo, um grupo de WhatsApp com o nome da sua escola e você coloca vírgula, sem partido, escola tal, sem partido. Né? E um grupo de pais vai começar a juntar material a respeito disso, a trocar informações, a saber o que é que o professor está ensinando na aula. Uma dica muito importante, conheça o perfil dos professores, dos seus filhos nas redes sociais. Visite lá, periodicamente, as postagens dos professores dos seus filhos, para saber como eles pensam. Para saber se o seu filho não está nas mãos de um militante disfarçado de professor. Isso é muito importante e é muito fácil de fazer, não é? Boa. E a partir daí, você, que tem um bom diálogo com seu filho, vai conversar com ele, vai saber o que ele aprendeu na aula de história, na aula de filosofia, na aula de português. Fica de olho e vai alertando seu filho. Se reúna com outros pais, pressione a escola, cobre o respeito aos direitos aos deveres do professor. Não é? Se for uma escola particular, peça para colocar o cartaz nas salas de aula, porque esses deveres já existem. Nenhuma escola, são constitucionais. E nenhuma escola particular precisa esperar a aprovação do projeto de lei para colocar o cartaz na sala de aula. Bem lembrado. Eles já podem fazer isso desde logo. E é um direito do estudante. É um direito de cidadania conhecer os próprios direitos. Né? Se o estudante não conhece os próprios direitos, ele não pode exercer esses direitos. Perfeito. Muito bem, doutor. Tá legal? Muito bem, bem lembrado. Obrigado por esse momento. Muito esclarecedora essa entrevista. Para a gente é um privilégio, mais uma vez, repito, tê-lo aqui conosco. Pode contar conosco, o Burke Instituto Conservador apoia o projeto Escola Sem Partido. Tá okay? Obrigado, muito valeu, Wagner. Obrigado aí ao Burke Instituto Conservador. Muito bem. Esse foi mais um Burke Café, o seu bate-papo conservador.